Olá, como estão os nossos estudantes da Bíblia Sagrada? Estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e estamos já na lição de número 8, cujo título é Ensinando Discípulos, parte 2. Nós falamos sobre esses ensinamentos na semana passada e agora vamos continuar estudando. Hoje, especificamente, Marcos capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, tá bom? Tem gostado do estudo? Se tem gostado, escreva aqui nos comentários, diga o que tem achado, alguma observação, alguma sugestão. Que Deus possa abençoar vocês, viu? No estudo da Bíblia Sagrada e que Ele possa dar entendimento a cada um de nós, não é? Se gostou, deixe aí o seu positivo, se inscreva no canal. Eu queria tanto aumentar esse número de pessoas aqui inscritos no canal. Vai devagar, né? Vai subindo, mas vai devagar. Quero bastante alunos, bastante pessoas assistindo e sendo abençoados com a mensagem que vem do céu. Muito bem, nós vamos estudar, mas como eu sempre digo, antes de iniciarmos o estudo, sempre é bom pedirmos sabedoria que vem do alto. Por isso, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, meu Pai, pela bênção da vida e pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra neste momento. Abençoa essa pessoa que está assistindo o programa neste momento. Toque na vida dele, toque na mente, dê sabedoria, dê entendimento. Sobretudo, perdoe os pecados, purifique a vida. Faça com que ele possa ter uma conexão contigo. Nos ajude, Senhor, a compreendermos a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Marcos capítulo 10, Nós vamos ver essa semana algumas coisas. Primeiro, a questão do casamento. É a primeira parte, hein? Ixi. Esse é um problema sério hoje em dia, hein? Aliás, sempre foi, Lembram-se lá atrás? Casavam-se, davam-se em casamentos, até que quando veio o dilúvio. Eu nem sei se era casamento ou era acasalamento, O que está acontecendo hoje em dia também. Depois nós temos aqui os pais levando os filhos para serem abençoados. Isso é importante, você pedir a bênção de Deus para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Cada dia. Muito importante. E também fala aqui sobre a riqueza. Mas sabe, não é só a riqueza, não, é a pobreza, porque tem muito pobre que mesmo o pouco que ele tem é um empecilho para ele entrar no céu. Nós vamos ver esses assuntos no dia de hoje. Então vamos para o primeiro. O primeiro está aqui na parte de domingo, o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus para o casamento. E nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 10, 1 e 12, ou melhor, 1 a 12. Diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Então veja, ensinos de Jesus, é o nosso título geral da lição. Temos aqui alguns ensinos que é importante para o dia de hoje. Foi naquela época e hoje também é importante. São ensinos de Jesus Cristo. Continuando a leitura. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra,
comete adultério contra aquela. E se ele repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Sabe, nós estamos vivendo numa época em que isso aí é cada vez mais comum, né? O casamento, infelizmente, está totalmente deturpado. O ideal de Deus foi totalmente deturpado. O pecado fez isso. As famílias estão desfeitas. Quantas encrencas dentro das famílias, né? E havia um problema naquela época ali com Herodes, né? Parece que eles estavam tentando jogar Jesus na mesma situação que João Batista foi jogado. Porque João Batista, ele falou para Herodes que ele estava errado. Que ele estava vivendo com a esposa do irmão dele, né? Com a cunhada. E aí esses fariseus vêm trazendo isso para Jesus para ver o que ia acontecer. A lição fala aqui, ela diz assim: por trás dessa pergunta havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. E Jesus respondeu indagando o que Moisés tinha ordenado. Na verdade, essa lei havia sido deturpada. Nessa época, as pessoas começaram a divorciar assim, por nada, né? Será que é só naquela época? Ou hoje também? E não é só o esposo repudiar a esposa. Tem muita esposa repudiando o esposo também, né? Tem dos dois lados. E a resposta de Jesus é muito complicada, né? Eu lembro que uma vez eu vi um pastor falar num casamento assim, para aquele casal: vocês têm certeza que vocês querem se casar? E eles disseram sim. E ele disse: olha, o casamento é uma instituição que Deus não dá margem para errar. Complicado, achei muito duro que aquele pastor falou naquele casamento, sabe? Mas é verdade, né? Não existe dissolução. Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não pode separar. E hoje em dia, as coisas se tornaram tão banais, né? Tão banais. Quando Deus criou o ser humano, né? Ele havia colocado o ser humano ali, ele, a sua esposa, ali no Éden, um lar feliz, perfeito. Mais cedo o inimigo veio, né? E aqui Ellen White diz no livro O Lar Adventista, que é um livro que eu recomendo também, ela diz assim: Jesus veio ao nosso mundo para corrigir erros e restaurar a imagem moral de Deus nas pessoas. Ideias erradas a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando sem efeito a sagrada instituição do casamento. Cristo veio para corrigir esses males e seu primeiro milagre foi um casamento. Assim, ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. O casamento é algo sagrado, mas o diabo vai lá e deturpa o casamento, né? Cada vez mais hoje em dia. Sem falar que o casamento bíblico é entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento da Bíblia, né? Hoje em dia, tem gente até casando com coisas, né? O mundo está meio maluco mesmo, né? Muito estranho, né? Outra coisa que diz Ellen White aqui, estou vendo a parte auxiliar aqui do nosso estudo, também esse no Patriarcas e Profetas. Diz assim: o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele em amor
e companheirismo. Ela era o seu segundo eu, mostrando assim a íntima união e o apego afetivo que devia existir nessa relação. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do ser humano e eleva a natureza física, intelectual e moral. Ainda vale a pena seguir a ordem divina. Quando a esposa ou o esposo começam a competir entre si, aí se tornam adversários. Não é companheirismo. E isso tem acontecido hoje, né? No mundo moderno. Também quando alguém, dentro do casamento, quer mudar a sua posição, aquilo que Deus determinou que seria o melhor para o casal, também existem problemas, causa problemas na família, né? Quando uma esposa fala mal do marido ou o marido fala mal da esposa, está falando dele mesmo, porque ambos são uma só carne. Se você, esposa, fala mal do marido, está falando de você mesmo. Se você, esposa, fala mal da sua esposa, você está falando mal de você mesmo. E é impressionante como isso acontece, né? É impressionante como isso acontece. Eu recomendo a leitura do livro O Lar Adventista. Muito interessante. Muitos conselhos presentes ali. Nem sempre é fácil aplicar no mundo conturbado que a gente vive hoje em dia. Mas é Jesus quem disse, né? Difícil quando a pessoa está passando por essa situação. Só Deus para dar a sabedoria divina, né? Você está enfrentando esse problema? O seu lar está destruído? Você separou do esposo? Ou vice-versa? Só Deus pode trazer a solução. Existem soluções humanas, mas não são as melhores. Ore comigo agora. Querido Pai Celestial, estou orando agora com uma pessoa que está com problema no lar, na família. Talvez sozinha, talvez sozinho. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor conhece a vida dessa pessoa. Ó, meu Pai, traga a restauração, traga a sabedoria e iluminação vinda do céu. Mostre qual o caminho a seguir. Afaste o inimigo, afaste o mal. Promova o bem, a união, a harmonia que só o Senhor pode dar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o segundo tópico aqui é Jesus e as crianças. Eu vou ler. É Marcos capítulo 10, verso 13 a 16. Leiam comigo. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha, esse negócio de criança é impressionante, porque tem lugar que o costume é não valorizar muito a criança, né? Eu morei na África há 7 anos, na região do Quênia, morava no Quênia, em Nairobi, né? Mas trabalhava ali em outros países, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Etiópia, aqueles países mais próximos ali. E eu lembro do costume, especialmente no Quênia e vários países ali em volta, né? Quando a comida era servida, primeiro o homem ia se servir. Depois vinham as mulheres. E por último, vinham as crianças. Eu achava aquilo muito, muito esquisito. Da cultura deles, né? E foi o que aconteceu aqui. Parece que Jesus estava lá sentado e os pais vieram com as crianças. E os discípulos falaram assim, não vamos incomodar o mestre tem tanta coisa para fazer.
Agora vai incomodar o mestre com criança, chorando, rebelenta, né? Criança aí que... Não, vamos deixar para os adultos, né? O mestre está aqui para ensinar os adultos, não crianças. Mas Jesus tomou as crianças no braço, né? A lição explica a relação de criança nessa época. A lição diz assim: as crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes, bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. E aí, Jesus diz, não impeçam as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas. Elas têm confiança no Pai, têm confiança nas pessoas, né? Confiança irrestrita, né? Dependente, né? Criança é dependente. Quando pequenininha, então, totalmente dependente dos pais, né? Para tudo. Para se alimentar, para se limpar, para sair, para caminhar, para andar, para receber as instruções. E eu acredito que vai ter muita criança no céu, talvez que o pai não vai estar presente. É o que Jesus diz aqui, né? O reino do céu foi feito para elas também, né? E às vezes as pessoas acham que não dá para ensinar criança. Ellen White, ela fala aqui no livro Ciência do Bom Viver, outro livro fantástico dela. Ela diz assim: não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. A Bíblia não é cheia de nãos, a Bíblia é cheia de bênçãos. Mostre às crianças, conte as histórias da Bíblia, né? Leve o seu filho para ser abençoado lá na igreja, como Jesus foi. Jesus foi levado pelos seus pais para ser abençoados na igreja. E posteriormente vai chegar o momento do batismo também. Quem sabe ali pelos 8, 9, 10 anos, quando a criança consegue compreender o batismo e para que serve o batismo, né? E aí nós temos a próxima parte. A parte terça-feira fala sobre o melhor investimento e trata do livro de Marcos, no capítulo 10, dos versos 17 a 31. Vamos ler. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí vem o verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Só uma coisa te falta. Primeiro, deixa eu ver uma coisa com vocês aqui. O que Jesus citou aqui? Os mandamentos da lei de Deus. Muita gente pensa que Jesus veio para abolir a lei de Deus. Ele citou os mandamentos aqui como sendo importantes para a salvação.
E parece que aquele homem obedecia mesmo os mandamentos, pelo menos boa parte deles, né? Talvez não aquele de honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque as riquezas o prendiam, e Jesus sabia disso. Não precisa ser rico para uma riqueza ou alguma coisa te prender, um ídolo te prender. Tem muita gente apegada a certas coisas da terra, né? O que prende você? Você já pensou em fazer jejum de alguma coisa? Fazer uma troca. Por exemplo, essa semana vou abandonar a internet e vou ler a Bíblia. E aí, é possível? O que você ama mais? Essa semana não vou ligar a minha televisão e vou dedicar o tempo da televisão para estudo da Bíblia e oração. Será que é isso que te falta? Talvez você esteja apegado demais ao seu trabalho, talvez às coisas que você possui. Aquele jovem era dono de muita coisa. E Jesus tocou no ponto daquilo que ele devia abandonar. Porque a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas, né? E os discípulos, então, no verso 24, diz assim, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, olha, outro texto poderoso, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu citando primeiramente os mandamentos, os 10 mandamentos. Na verdade, ele citou a segunda tábua dos 10 mandamentos, né? Marcos também observa que Jesus amou aquele rapaz, aquele jovem. E a lição comenta o seguinte, mas Jesus testou a sinceridade dele, pedindo-lhe que vendesse tudo e o seguisse. O homem saiu desanimado, porque tinha muitas propriedades. Ele não estava realmente guardando os mandamentos, ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. As suas riquezas eram seu ídolo. E aí Jesus passa a explicar que muitas pessoas têm ídolos, né? Mas sabe, tudo que você deixou para seguir a Jesus é nada, comparado ao que você vai receber. Você vai receber um lugar glorioso, né? Um lugar glorioso. É um investimento tremendo, investir no céu, né? Na verdade, a Bíblia diz que o tesouro na terra não é o melhor, não. O melhor é colocar o tesouro no céu, acumular o seu tesouro no céu, usar o seu tempo para o céu, né? Que Deus nos ajude a abandonarmos os ídolos e seguirmos esse investimento tremendo, né? Ellen White diz aqui em um dos seus livros, o Senhor queria enfatizar bem essa lição. O que me falta ainda? Sou perfeitamente íntegro.
Não viu que havia alguma coisa com ele que o impedia de alcançar a vida eterna. O jovem disse assim: tudo isso tenho observado, disse ele. Então Cristo toca no ponto sensível de seu coração, declarando: venha e siga-me. Cristo não diminuiu as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresentou a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida a Adão e Eva antes da queda. O Senhor não espera agora menos de nós do que esperava do ser humano no paraíso: obediência perfeita, justiça irrepreensível. Né? E aí, ele submeteu o jovem a uma prova de modo tal que manifestaria o egoísmo do seu coração. O jovem não desejou mais esclarecimento, havia nutrido na alma um ídolo. O mundo era o seu Deus. Professava ter guardado os mandamentos, porém estava destituído do princípio que é o próprio espírito e vida de todos eles. Não possuía verdadeiro amor a Deus e ao ser humano. Essa falta era a carência de tudo quanto o qualificaria para entrar no reino do céu. Em seu amor ao próprio eu e ao ganho terrestre, estava em desarmonia com os princípios do céu. Faça o seu investimento no céu. O lucro é garantido, né? E aí vem a parte de quarta-feira. Vocês podem beber do meu cálice? Não é fácil, hein? Não é fácil. Vamos ler então? Está em Marcos capítulo 10, 32 a 45. Diz assim. Aliás, comentamos isso aqui a semana passada, né? Onde os discípulos ali queriam cargos e poder e tudo mais, né? Lembra o que comentamos? Nós lemos sobre isso quando Tiago, João, os filhos de Zebedeu queriam ali ser o tesoureiro, o primeiro-ministro, uma posição de secretaria, não sei. Queriam uma posição no reino. E aí Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, no verso 38. Podeis vós beber do cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Ou seja, será que vocês podem sofrer o que eu vou sofrer, né? E eles iam sofrer, todos eles. Tiago, João, veja, Tiago foi morto pouco tempo depois, né? Não viveu muito tempo. Aliás, acho que foi um dos primeiros a ser martirizado. João foi o último, mas nesse período jogaram ele dentro de um caldeirão de água fervente, foi exilado lá em Patmos, né? E é impressionante como Jesus foi falando ali da sua morte, da sua ressurreição, e eles foram ignorando, né? E a lição explica assim: Jesus procurou aprofundar a compreensão deles exatamente sobre o que estavam pedindo. Ele perguntou se poderiam beber o seu cálice ou serem batizados com seu batismo. O cálice seria o sofrimento que ele experimentaria no Getsêmani e na cruz, e o seu batismo seria a sua morte e sepultamento. Esses eventos são paralelos ao seu batismo registrado em Marcos capítulo 1. Mas Tiago e João não perceberam isso. Eles disseram: não, a gente pode ser batizado sim. Sabe, nem sempre é fácil você seguir a Jesus. Às vezes você vai ter que deixar o seu emprego. Às vezes você vai ter que deixar a sua família. Às vezes você vai ter que mudar de faculdade. É uma vida de renúncia, né? E no final dos tempos vai haver a grande tribulação. Não será fácil. Mas eu usei o exemplo a semana passada dos companheiros de Daniel lá no fogo, né? Mas Jesus com eles. Ou o exemplo de Daniel lá na cova dos leões, mas Jesus com ele. Deus vai estar conosco. Socorro bem presente nas tribulações, diz o Salmo. É o nosso Deus. Ele vai nos ajudar, Ele nos ajuda. Quantas pessoas passando tribulações hoje em dia, pior que a gente aqui. Alguns estão na guerra, né? Eu morei na Ucrânia há 5 anos, e a Ucrânia está em guerra. Algumas cidades que nós passamos, que fomos à igreja, estão destruídas, completamente destruídas. Prédios destruídos, pessoas fugiram. Olha, eu já tive
a oportunidade de passar dentro de uma cidade em guerra. Certa vez passei em Jenin, no norte de Israel, e estava em guerra. Isso foi em 1992. Que coisa terrível, que medo que dá, né? Casas destruídas, ruas explodidas com bombas, né? Você não sabe se tem alguém escondido atrás de uma daquelas escombros ali para atirar em você. E o nosso motorista passava correndo e desviando daqueles restos de pedras e rochas e tijolos espalhados pelo asfalto, né? Desviando dos buracos. E ele, apavorado, dizia assim: se o carro quebrar aqui, a gente morre. A gente morre. Ele era um palestino. Estávamos numa área palestina. E se o palestino estava com medo, quanto mais nós dois brasileiros dentro do carro, né? Muitas pessoas estão vivendo em tribulação nos dias de hoje, né? E isso vai acontecer de novo, né? E a lição diz que a gente deve servir, né? Lembra que estudamos a semana passada, né? O que significa ser servo? Você ajudar, você servir outras pessoas, se colocar diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o propósito para a minha vida nesses últimos dias até a volta de Jesus? Deus tem um propósito para cada um, com certeza, né? E aí nós temos mais um milagre aqui. É interessante ver os milagres de Jesus. Na parte de quinta-feira, esse milagre está relatado em Marcos 10, 46 a 52. Eu vou ler com vocês. Marcos 10, 46 a 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Interessante. Olha um detalhe. Esse cego, pelo jeito, ele já enxergava antes e ficou cego. É muito ruim, né? Uma pessoa que enxerga e fica cega. Porque ele já viu o que era bom. E o Bartimeu, né? Ele ficou sabendo que Jesus estava entrando. Ele escutou aquela multidão, aquele barulho todo. Falou: O que está acontecendo? Aí Jesus está chegando na cidade de Jericó. Uma cidade que fica ali próximo ao Jordão, já na divisa com a Jordânia nos dias de hoje. Uma das cidades mais antigas que tem, chamada de Cidade das Palmeiras. Eu visitei Jericó pelo menos uma vez, né? Hoje está na região palestina, lugar meio complicado para visitar às vezes. Em alguns lugares de Israel não é muito fácil de visitar por causa dessa questão Palestina e Israel, né? Mas vejam vocês, naquela época, Jesus chegou a Jericó e esse Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele reconhecia Jesus como o Messias, o Cristo enviado, o Filho de Deus, o Filho de Davi, né? Aquele que viria, né? E a multidão falou assim: fique quieto, rapaz. Não fique gritando. E, não adiantava. Ele falou: a minha oportunidade é agora ou nunca. Ele está passando aqui em Jericó. Quando é que ele vai voltar em Jericó? É agora ou nunca. E ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, né? Então, as palavras dele já eram uma confissão de fé. Ele acreditava que Jesus era o filho de Davi, aquele prometido, o Messias. Ele tinha fé para ser curado.
Ele tinha certeza que Jesus poderia curá-lo. E Jesus, para confirmar a fé, chega para ele e fala, tá bom, o que você quer? O que queres que eu faça para você? O que você quer que eu lhe faça? O que é que ele queria? Ele disse, eu quero voltar a ver. Quero voltar a enxergar, né? Quero ter a vista restaurada, né? E de novo a gente volta a uma lição anterior do outro cego, lembra? Vendo claramente. Jesus queria mostrar que os discípulos tinham que enxergar o que iria acontecer, né? A gente às vezes também tem que abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo. Algumas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Veja essas Olimpíadas que aconteceram aqui. Um verdadeiro culto ao demônio, na abertura e no encerramento. Veja alguns shows que têm acontecido por aí, verdadeiros cultos satânicos. E as pessoas não estão percebendo isso. Veja o mundo vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias do dilúvio. Como não dizer que chegou a hora da volta de Jesus? Veja a questão das guerras ali no Oriente e o cumprimento profético de Daniel capítulo 11. Nós estamos estudando a profecia aqui, vamos chegar lá. Uma guerra prolongada em Israel. Assista o vídeo sobre Daniel. Assistam os vídeos que eu estou colocando aqui. Essa é uma profecia. Ellen White diz que quando a gente estudar a profecia de Daniel e compreender Daniel e Apocalipse, a nossa visão vai mudar. Porque a gente vai ver o tempo em que a gente está vivendo, né? Será que você já gritou como Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opera um milagre na minha vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas cada um tem o seu. Talvez o seu problema seja uma doença na família, eu não sei. Talvez o seu problema é você mesmo estar doente, um vício que você não consegue deixar. Algo que está separando você de Deus. Talvez é um problema de emprego, talvez um problema de família, eu não sei. Mas é o momento de você gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Me ajuda nesse problema. E quando Jesus perguntar o que você quer que eu faça, diga claramente, Senhor, eu quero isso. É isso que eu estou pedindo. Por favor, me atenda. E Jesus pode atender como atendeu aquele cego. Você não acredita nisso? E se for falta de fé, peça fé. Porque Jesus pode dar a fé àqueles que não têm fé, né? Olha, é tanta coisa no livro de Marcos, né? Que a gente fica... sempre a gente tira lições para a nossa vida, para o dia a dia da nossa vida, né? Eu fico imaginando esse cego lá, esperando, tinha ouvido falar de Jesus já, mas Jesus não passava por lá. E também não tinha como ele sair de lá e ir em outro lugar. Jesus passou a maior parte do tempo lá na Galileia e Jericó era lá embaixo, longe, né? Como é que o cego ia se encontrar com Jesus? Mas agora ele escuta os passos de Jesus, né? E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ellen White, falando sobre essa questão do cego Bartimeu, ela diz assim, este apelo foi ouvido. Qual apelo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este apelo foi ouvido, recompensada a sua fé perseverante. Não somente foi restaurada a vista física, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento. Vê em Cristo o Redentor e o sol da justiça brilha em sua vida. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu,
e são tão sinceros e decididos como ele foi, hão de, como ele, receber a bênção que anseiam. E ela diz mais ainda, sabe? Agora no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: muitos necessitam do Espírito de Cristo e de seu poder para iluminar-lhes o entendimento da mesma forma que o cego Bartimeu precisava de sua vista natural. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. De acordo com João 15, verso 4. Todos quanto estiverem realmente em Cristo experimentarão os benefícios dessa união. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa conceder a você a bênção que você precisa. Que você possa enxergar a Jesus com os olhos da fé. Perceber que Ele é a solução para todos os problemas. Que Ele possa estender para você aquilo que você necessita, a bênção que você veio buscar. Quer orar comigo? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que Ele dê a bênção que você precisa. Ore comigo. Querido Pai Celestial, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, o Senhor disse que poderíamos pedir, o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Teu povo está buscando, está pedindo, está batendo, está clamando como esse cego clamou lá atrás. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga isso que eu falei, diga isso que o cego disse. Repita comigo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você está buscando? Jesus está perguntando para você agora: filho, o que você quer que eu faça para você? Peça. Ele está aí para atender a você. Então, Senhor, eu quero ver. Esse era o cego. Mas talvez para você seja: Senhor, eu quero harmonia na minha casa. Talvez para você seja: Senhor, minha filha está doente. Meu filho está doente. Talvez para você: Senhor, eu estou aqui com esse câncer. Eu queria ser curado, Senhor. Eu queria a certeza de que o Senhor vai me levar para o céu. Eu queria a certeza que o Senhor me perdoou. Eu queria abandonar esse vício. Senhor, eu queria me entregar completamente a Ti. Senhor, eu oro pelo meu filho, por minha filha que está afastado. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. E Ele tem poder para restaurar qualquer situação na sua vida. Talvez você tenha que dizer como aquele pai: Senhor, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade, aumenta a minha fé. Oh, querido Pai, atende. O Teu povo clama como o cego Bartimeu. O Teu povo bate. O Teu povo busca. O Teu povo clama. Atende, Senhor. Ouve, Senhor. Purifica a nossa vida. Remova o pecado. Nos abençoe. Abençoe essas pessoas que têm assistido ao programa comigo aqui a cada semana. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz aí: amém. Eu creio no poder de Deus. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, mas próxima semana tem mais, né? Continuaremos estudando a vida de Jesus. Na verdade, a próxima lição já vai ser em Jerusalém. Controvérsias em Jerusalém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Gostou do programa? Não se esqueça, hein? Dê o seu positivo. Quer perguntar alguma coisa? Quer sugerir alguma coisa? Escreva aqui nos comentários. Tem algum pedido de oração, um milagre que você precisa na sua vida? Escreva aqui nos comentários.
né? Gostou? Compartilhe essa bênção, se inscreva no canal, acione esse sininho aí das notificações para que mais pessoas possam ser abençoadas e assistir aqui ao programa. E não se esqueça, são mais de 400 vídeos que temos aqui no canal, né? Ajude o canal a crescer, compartilhe com outras pessoas, assiste uns vídeos sobre profecia, sobre Daniel, coisas que estão acontecendo nos nossos dias e foram profetizadas em Daniel capítulo 11. O anjo disse lá, olha, vou mostrar para você o que vai acontecer ao teu povo, o povo de Israel, no futuro, uma guerra prolongada. Assiste lá, você vai gostar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, o Senhor é bom, nós iremos com Ele. Amém? Amém.